Shalom, Igreja do Avivamento. Espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o apóstolo Emerson Casburgo. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito do texto de Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao 13, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprudentes. 5 delas eram prudentes. As imprudentes, ao pegar a sua lamparina, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes: Deem um pouco de óleo para a gente, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque não vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. O noivo respondeu: Em verdade vos digo que não as conheço. Mas o noivo respondeu: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Queridos, a primeira coisa que me chama a atenção, já logo no primeiro versículo desse texto, é: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram a encontrar o noivo. Então, o reino dos céus ele é construído, é constituído, é regido por protocolos. O reino dos céus possui ritos. O casamento aqui ele é apresentado de maneira formal, rituológica, cerimonial. Então, existem ritos, existem protocolos, existem regras muito bem definidas, muito bem claras no mundo do espírito, no reino dos céus. Ele não é uma bagunça, o reino dos céus não é um caos, o reino dos céus não é improvisado. As pessoas já sabem como vai acontecer, o que vai acontecer, é anunciado previamente. Então, antes que o casamento acontecesse, as 10 virgens já sabiam exatamente como seria, onde seria, quais são as regras, qual era a função delas dentro do rito casamental. Elas sabiam qual era a função delas, o que elas deveriam fazer, onde exatamente elas deveriam estar. Muito diferente da maneira, às vezes, de pensar que a gente observa na vida de alguns cristãos que passam uma ideia de um evangelho improvisado, de uma igreja improvisada, de algo em cima da hora, de algo feito sem planejamento, de algo feito sem preparação, eu às vezes ouço muitas pessoas dizendo que o rito não presta, a cerimônia é muito protocolo, é muito formalidade, mas é assim que o reino dos céus é. Não fui eu que criei isso, nem foi a igreja que criou isso. Foi o próprio Deus, o próprio noivo, que criou esse tipo de coisa. É do jeito que ele quer e não do jeito que nós queremos. E fato é que as 10 virgens sabiam o que deveriam fazer. Elas estavam conscientes da sua função dentro do casamento. E qual que era a função? Vale a pena dar uma olhadinha no comentário bíblico Bacon, onde ali a gente tem uma noção de como acontecia o casamento, e ele faz até algumas citações a vários teólogos dizendo a respeito disso. Mas, em linhas gerais, é bom e interessante a gente perceber o seguinte: as 10 virgens não iam se casar com o noivo. A função delas não era se casar com o noivo. A função delas, ali o ensino dessa parábola, lembrando bem, isso é uma parábola. O que Jesus estava querendo nos ensinar, o que Jesus estava querendo nos dizer, não apenas para nós, mas para os cristãos daquela época.
não tem muito a ver com aquela ideia meio que a gente tem, não, a noiva sempre sempre está falando da igreja, sempre está falando da igreja. Às vezes não está falando da igreja, às vezes está falando para a igreja. E ali nesse texto, Jesus está falando para a igreja. No sentido seguinte, nós somos as virgens, a igreja é as virgens. O noivo estava casando com uma noiva. A noiva era Israel. Era o momento ali. Era o momento do casamento deles. Se esse casamento deu certo, não deu certo, se eles reconheceram Jesus naquela época, se eles aceitaram Jesus, não é o objeto agora da nossa reflexão. Isso é algo para mais tarde. Mas o fato é que naquele exato momento nós éramos apenas os convidados do casamento. A igreja era apenas a convidada. E qual que era a função das virgens? A função das virgens era pegar sua lamparina e não ir para o momento da cerimônia, que era uma cerimônia que acontecia entre os familiares. Só participava o noivo, a noiva e os familiares, a família do noivo, a família da noiva. Só que ao término desta cerimônia, o cortejo desses familiares que acompanhavam o noivo e a noiva na direção do local onde ia acontecer a recepção, ia acontecer a festa, a celebração, as bodas, no meio desse caminho, diante da porta ali, para iluminar esse caminho, ficavam as 10 virgens. A função delas era ficar ali para iluminar com a lamparina a passagem do noivo e da noiva. Isso é muito interessante, porque apesar de elas serem as últimas, na hora que o noivo entrava, elas entravam por primeiro. É por isso que Jesus, lá no final, ele diz que os últimos serão os primeiros, né? Muito interessante isso. Mas eu quero me focar aqui ao fato de que as 5 nécias, ou as 5 imprudentes, elas conheciam o rito, sabiam o que deveriam fazer, sabiam como deveriam fazer, mas assumiram o risco de fazer as coisas do seu jeito. Assumiram o risco de levar pouco óleo, levar óleo insuficiente. Elas sabiam o que estavam fazendo. Agora eu queria entrar na mente dessas 5 nécias. Por que elas fizeram isso? Por quê? Uma coisa interessante o grande objetivo dessa iluminação era preparar esse caminho para o noivo, era iluminar o caminho do noivo. E quando as 5 virgens, elas iluminavam ali o caminho do noivo, ao mesmo tempo, além de iluminar o caminho do noivo, iluminavam a si mesmas. Então o noivo olhava para o caminho e olhava para elas, para o rosto delas. E fazia uma ligação, ele ligava a pessoa ao caminho. Ou seja, isso nos ensina que Deus, Jesus, ele faz uma avaliação de quem eu sou com aquilo que eu faço. Se realmente aquilo que eu faço, aquilo que eu estou iluminando tem a ver com quem eu sou. Essa luz ela é muito importante porque ela ilumina o que eu faço e ilumina quem eu sou. Ou seja, não tem como eu esconder do Senhor, esconder do noivo, nem quem eu sou, nem o que eu faço. Existem muitas vezes, muitas pessoas que não são o que fazem ou não fazem o que são. E a gente precisa perceber isso porque tem muita gente se escondendo. Olha só, eu quero ler com você um texto. Em Salmos, capítulo 1, no versículo 6, diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Por que ele conhece? Porque o justo está iluminando. O Senhor conhece o caminho do justo. Quando você está iluminando o caminho para o noivo passar, o Senhor olha para você e olha para o caminho. É por isso que lá na frente, quando o noivo está entrando, ele diz: pode entrar, entre porque eu te conheço. E é terrível isso, porque quando as 5 virgens nécias elas chegam atrasadas, com a porta fechada, elas batem na porta, o noivo chega a dar um feedback, uma resposta, o noivo chega a dizer o seguinte: olha, eu não conheço vocês.
Eu não conheço. Eu não vi vocês. Eu não vi as obras que vocês fizeram. Eu não liguei a identidade às obras. Eu não conheço vocês. O texto, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então Deus, ele conhece apenas o caminho do justo, ele reconhece apenas as obras do justo. E é muito interessante porque o que levou as 10 virgens imprudentes a não levar óleo suficiente, mesmo sabendo que precisavam passar por essa avaliação? Porque é isso que é, meus irmãos. É um tempo de ajuste, o evangelho, a vida cristã. A gente precisa entender isso. A vida cristã, ela é plano de Deus. Isso foi Deus que pensou desse jeito. A vida cristã é uma vida de constante ajuste. É uma vida de constante avaliação. Constantemente somos avaliados. E precisamos nos acostumar a sermos ajustados, discipulados no Senhor. Constantemente Deus está olhando para mim e está olhando para o que eu faço. Por isso é importante eu ter esse óleo, essa luz, eu ter esse espírito desse jeito, um espírito revelador a respeito de mim mesmo, um espírito discipulável. Eu preciso ser alguém, o cristão verdadeiro é aquele cristão que não reprova quando é ajustado, quando é alinhado, mas recebe com amor, recebe com carinho, recebe entendendo que o Pai corrige aqueles que ama. Faz parte do processo da vida cristã, faz parte do processo da minha salvação, ser constantemente avaliado. Isso é bom para mim, isso vem para me abençoar, isso vem para me ajudar. Então, eu não posso burlar o processo, eu não posso tentar fazer com que ele não exista, e foi isso que as imprudentes fizeram. Elas tentaram burlar o processo, elas tentaram impedir que esse processo de avaliação acontecesse. Elas queriam entrar na festa, mesmo não sendo avaliadas, mesmo não tendo avaliação da imagem delas, da identidade delas, de quem elas eram, e nem tendo avaliação do que elas haviam feito. Isso é muito importante aí você entender. Quem eu sou e o que eu faço precisa ser aprovado por Deus. Deus quer conhecer o meu caminho. Eu preciso entender isso. Eu preciso aceitar que essa avaliação vai acontecer, ela vai ocorrer, ela vai, e eu preciso estar preparado para isso. E não há como burlar esse processo. Para que a gente não receba esse tipo de resposta por parte do noivo: não vos conheço. Olha só que coisa interessante em Lucas capítulo 13, no versículo 26 em diante. Lucas 13, versículo 26 em diante, diz assim: então vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor. Quer dizer, essas pessoas estavam à mesa de Jesus, faziam parte do relacionamento. Do mesmo jeito que o noivo, no outro texto, conhecia as virgens porque elas eram convidadas para o casamento. Ou seja, eram pessoas conhecidas do noivo, no sentido de um conhecimento distante, mas não um conhecimento íntimo. A intimidade com o noivo, ela vinha a partir da avaliação. Então, no capítulo 3, no versículo 26 de Lucas, diz que haviam pessoas que comiam e bebiam à mesa do Senhor. Além disso, o Senhor ensinava nas nossas ruas. Olha o caminho aparecendo aí de novo. Versículo 27, mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ou seja, em outras traduções ele diz, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas como é que Jesus não conhecia? Tinha comido à mesa com eles, tinha ensinado nas ruas da cidade deles. Como é que Jesus agora não conhecia eles? Na verdade, o texto está falando que Jesus não havia aprovado eles. No momento da avaliação,
Assim como as virgens imprudentes foram reprovadas no momento da avaliação, essas pessoas também foram reprovadas no momento da avaliação. Irmãos, entrar para as bodas do Cordeiro, ser aprovado por Jesus, não é para qualquer um. É só para aqueles que passaram pela avaliação. É claro que hoje nós podemos olhar isso de forma individual e avaliar o que eu tenho feito e quem eu sou, a maneira como eu estou enfrentando esse momento que o mundo está vivendo, que todas as nações da Terra estão vivendo. Como é que eu sou? Quem eu sou? Como é que eu estou enfrentando isso? Como é que eu estou iluminando esse caminho? Que Deus possa ajudar você a se preparar para a passagem do noivo. Porque tem uma voz gritando bem alto, dizendo: o noivo está chegando, se prepare. Coloque sua lâmpada próxima do teu rosto. Quando ele estiver passando e ele olhar para você, coloque a lâmpada perto do seu rosto. Deixe ele te ver. Coloque a lâmpada próxima do caminho. Deixe ele ver o caminho que você preparou para ele. Deixe ele comparar você com o que você faz. Deixe ele comparar quem você é com aquilo que você faz. Se as suas palavras condizem com a tua vida cotidiana. Se você é o que você ensina e se você ensina o que você é. Que o Senhor possa te abençoar, te guardar, de você, da tua casa, todos os teus familiares, e que você vá bem em tudo e que em nome de Jesus você tenha consciência sobre tudo isso e na passagem do noivo seja aprovado. Deus os abençoe. Shalom.